Para surpresa de ninguém, os socialistas já estão romantizando um serial killer. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No momento da produção desse artigo, o Brasil encontra-se em um mix de angústia, revolta e perplexidade diante do caso de Lázaro Barbosa de Souza, também conhecido como o psicopata de Goiás, que está deixando para trás de si um nefasto rastro de sangue, estupros e mortes. Lázaro vem fomentando inúmeras discussões sobre segurança estatal, crime e castigo, que exigem um sonoro posicionamento da filosofia libertária. Lázaro Barbosa de Souza é um sujeito de 32 anos que iniciou sua carreira criminosa em 2007 com um duplo homicídio numa cidade baiana onde nasceu. Em 2007, também foi sua primeira passagem pelo sistema prisional, onde permaneceu por 10 dias antes de fugir. Já em 2009, ele e o irmão invadiram uma chácara em uma localidade conhecida como Sol Nascente, já na região de Brasília, roubando dinheiro e fazendo uma família de refém. No fim, eles escolheram uma das moças da casa e a levaram para um rio próximo, onde a violentaram por toda a madrugada. A moça sobreviveu ao acontecimento, mas atualmente, ao saber que Lázaro está solto, violentando e matando pessoas, a antiga vítima já não consegue dormir, revivendo aquele trágico episódio. Tempos depois, Lázaro foi preso e permaneceu por 6 anos no famoso presídio da Papuda, em Brasília, entre 2010 e 2016. Na prisão, um laudo elaborado em 2013 atestou Lázaro como psicopata imprevisível, com comportamento agressivo e impulsivo. Isso não impediu que Lázaro progredisse para o regime semiaberto e, graças a um atestado de bom comportamento, também tivesse direito ao saidão da Páscoa, em que o meliante previsivelmente decidiu não mais retornar ao presídio. Para os ideólogos da ressocialização, tal comportamento deve parecer inexplicável, já que Lázaro passou por vários programas de promoção de empatia com as vítimas, palestras sobre a Lei Maria da Penha e todos os encontros dos grupos de promoção de sensibilização no presídio. Após essa fuga, sua última passagem pela prisão foi em 2018, no estado de Goiás, onde fugiu após meros 4 meses de pena. Dos seus crimes mais recentes se destacam a chacina de 4 pessoas de uma mesma família, em que Lázaro matou o pai, 2 filhos e a mãe, essa última provavelmente sendo também vítima de estupro antes da morte. Se esse histórico criminal não causasse perplexidade o bastante, a aparente inaptidão da polícia estatal na perseguição a Lázaro Barbosa também acrescenta um tremendo nível de assombro a toda essa tragédia. Algumas matérias jornalísticas que levantaram o histórico de Lázaro diz que ele e sua família trabalhavam na chácara do sogro do delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Estranhamente, o delegado-geral da Polícia Civil nunca levantou a capivara do meliante, a ficha criminal dele, dizendo que ninguém jamais suspeitou de nada contra o sujeito. De certa forma, é como se Lázaro fizesse questão de entrar na propriedade de um policial de elevada hierarquia apenas com o intuito de rir e comprovar que ele pode fazer piada com seus perseguidores. Enfim, esse é só mais um erro da imensa lista de erros estatais que custaram a vida e a integridade física de muitos inocentes. A visão libertária desse caso é evidente. Qualquer um que acompanhou o breve histórico do psicopata de Goiás já percebeu que muito sofrimento teria sido evitado se tão somente o criminoso fosse mantido confinado desde que praticou aquele duplo homicídio na Bahia 13 anos atrás. No entanto, a facilidade com que Lázaro saía de trás das grades só atesta a completa falência do sistema prisional brasileiro e de tudo que ele representa, essa tentativa patética do Estado de resolver a questão de segurança. De todas as vítimas de Lázaro, destacam-se algumas situações em que o mesmo não conseguiu o seu intento criminoso, exatamente a situação em que as vítimas estavam armadas. Um caseiro na localidade de Cocalzinho de Goiás trocou tiros com um criminoso, impedindo a entrada do mesmo no sítio em que morava, o que mostra a ilusão absoluta que é a ideia de que podemos abrir mão da nossa autodefesa em favor de uma suposta proteção policial. Nos casos em que não havia autoproteção, que as pessoas não tinham armas, essas ficaram à completa mercê do criminoso, que fez com elas o que quis. Chamar a polícia é totalmente irrelevante nesses casos e às vezes até prejudicial. Consta que uma mulher conseguiu se esconder debaixo da cama e ligar para a polícia.
polícia. Lógico, com muito receio de ser descoberta pelo marginal. O que fez a polícia? Ligou para ela em seguida, com o som do celular, denunciando a mulher para o psicopata. Lógico, alguns podem argumentar que ele conseguiu algumas armas justamente roubando pessoas que tinham armas em casa, mas isso é irrelevante, porque os primeiros crimes foram feitos com facas. Ter arma ou não na mão do criminoso é irrelevante. Ele vai usar o que tiver disponível para conseguir seu intuito criminoso. Por outro lado, ter arma para sua defesa pessoal é a única coisa que pode impedir isso. Mas de todas as falhas estatais, talvez a mais revoltante sejam aquelas que permitem a progressão de regime e a famosa saidinha do Lázaro em 2016. Pois, neste caso, a fuga não veio de um buraco na parede, mas de um buraco nas próprias instituições, na própria lei penal. Nesse ponto, proponho uma breve reflexão. Será que esses crimes são nefastos o suficiente para causar raiva e indignação em qualquer ser vivente? Será mesmo que esses fatos são sórdidos o suficiente para revoltar até mesmo os mais ferrenhos adeptos do socialismo? Ou será que mesmo depois de tudo eles ainda darão um jeito de culpar a sociedade por todo o horrendo histórico criminal do Lázaro? Bem, se você pensou que havia um pingo de vergonha na cara da esquerda, pensou errado. No dia 16 de junho de 2021, o infame portal socialista Brasil 247 publicou uma matéria denominada Lázaro, o Leproso, que, como o título já indica, faz um paralelo entre o estuprador Lázaro e um personagem dos evangélicos que era portador de lepra. Após citar uma passagem do Evangelho de Lucas, o texto apresenta aos leitores o psicopata de Goiás nos seguintes termos: em Brasília, um sujeito de nome Lázaro Barbosa de Souza, 32, apresentou suas feridas à sociedade. E o texto prossegue narrando como Lázaro teve uma infância difícil, porque seus pais brigavam, porque ele foi criado pela avó, porque o irmão foi assassinado, até o cúmulo de escrever o seguinte texto em favor do meliante. Consta que era trabalhador e labutava em zona rural nos arredores de Brasília, até que as feridas vieram à tona. O texto prossegue com parágrafos e mais parágrafos que romantizam o estuprador e finalizando com o que parece ser uma indireta para que o assassino em série seja canonizado. Enfim, não há nada de novo debaixo do sol. E como sempre, a esquerda ignora os 13 anos de destruição de Lázaro, apelando para aquela tese do Coringa, de que eles tanto gostam, pintando Lázaro como um sujeito comum que deu o azar de ter um dia ruim. Esse tipo de colocação de justificar o crime pelas origens do criminoso não apenas é completamente improcedente, como também é um tapa na cara dos milhões de pessoas cujos pais também brigavam, que também cresceram em condições de pobreza, que perderam pessoas amadas em sua infância, que tiveram inúmeras adversidades, mas ainda assim se tornaram adultos responsáveis e pessoas de bem. Não são as adversidades que você enfrenta na sua vida que definem você, é justamente a superação dessas e a sua capacidade de agir de forma ética que vai te definir. Nessas horas é que o individualismo revela sua superioridade, pois quando um Lázaro bate à sua porta, é indivíduo contra indivíduo. E se a vítima tiver sorte, ela vai estar munida do clássico revólver inventado pelo capitalista norte-americano Samuel Colt, que fez muito mais contra a desigualdade do que todas as teses da escola de Frankfurt somadas. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!